Oi, meu nome é Monique, eu tenho 34 anos, sou mãe de duas crianças, uma de 12 e uma de 2 meses. Sou casada há 14 anos com o Douglas. Eu sou autista e TDAH. Nós somos, na verdade, uma família atípica. Douglas é diagnosticado com TDAH, o meu filho mais velho, que é o Arthur, ele é autista, TDAH, diagnóstico também de superdotação. Então, aqui em casa a gente tem que lidar com essa parte da atipicidade em todas as formas, né? A gente faz as adaptações possíveis dentro desses diagnósticos. Com o conhecimento que a gente tem hoje, talvez a gente tivesse percebido desde pequenininho, porque, por exemplo, ele não olhava nos olhos quando mamava, tinha algumas estereotipias já desde muito pequenininho, desde de meses de vida, que a gente não entendia como estereotipia porque não tinha conhecimento. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a falta de vocabulário. Ele falava pouquíssimo, ele tinha um vocabulário de 5, 6 palavras no máximo, e não era de forma muito clara que ele falava, e ele não respondia. A gente chamava e ele não respondia a gente. Então eu comecei a desconfiar a princípio não de um transtorno, mas de que ele tivesse algum déficit de audição, na verdade. Porque ele escutava, a gente sabia que ele escutava porque ele escutava música, gostava de música, dançava, mas quando a gente chamava ou alguma coisa desse tipo que ele tivesse distraído, ele não respondia. Então, nossa primeira procura foi por um otorrino para verificar se tinha alguma coisa na audição que justificasse tanto a falta de vocabulário, a questão da fala, quanto a essa não ser responsiva, né? Quando a gente tentava estimular de alguma forma essa parte auditiva. A gente procurou e deu que estava tudo normal, mas eu ainda fiquei com aquele sentimento de que tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que não está batendo, principalmente porque a gente trabalhava com criança e eu via crianças, por exemplo, de 2 anos que tinham um vocabulário extenso, que formavam frases, que conversavam com a gente, e o Tuca não fazia isso, o Arthur não fazia isso. E aí fui para inúmeras pediatras, diziam que estava tudo ok, que cada criança tem seu tempo, mas eu ainda fiquei com aquele sentimento, até que uma amiga nossa, que é mãe atípica, que tem um filho que é nível 3 de suporte, ela disse: Nick, começa a pesquisar sobre autismo. Eu percebo que Tuca não olha nos olhos, que tem alguns déficits que podem indicar algumas características. E aí a gente começou a buscar, e aí eu comecei a questionar os médicos, né, as pediatras que eu fui, querendo um encaminhamento para um neuro. A gente foi para o neuropediatra, ela passou cerca de 1 hora com o Arthur na sala, fazendo uns testes, tentando observá-lo. Não me deu diagnóstico de pronto, pediu para que a gente fosse fazer algumas terapias com ele, que ela escreveu num papelzinho, ela arrancou um papelzinho e escreveu num papelzinho, pesquisa sobre síndrome de Asperger. Naquela época, já estava entrando em desuso o nome, mas ela disse que ia ser mais fácil procurar vídeos dentro desse contexto, e aí pediu para que eu procurasse por síndrome de Asperger. E chegando em casa, a gente botou vários vídeos no YouTube, enfim, começou a ler e pesquisar sobre a síndrome de Asperger. Parecia que estava descrevendo o Arthur. E aí, mesmo sem esse diagnóstico, naquele momento a gente parecia ter encontrado o que era de errado que a gente via, né, de diferente. O primeiro sentimento que eu senti não foi o de negação, porque eu já sabia que algo existia, que algo estava acontecendo, mas foi o de culpa, por não ter talvez percebido antes, por ter deixado, não ter batido o pé quando as pediatras disseram, mas isso é normal, e eu não ter sido mais incisiva, de não, mas eu quero encaminhamento, eu quero, e aí, enfim. E aí, na volta para o neuro, ele foi diagnosticado com autismo e TDAH. O diagnóstico dele de superdotação, ele veio um pouquinho depois, por volta dos 10 anos. A gente fez uma avaliação neuropsicológica com ele, a pedido da neuro dele,
E aí, nos testes e tudo mais, deu que ele era superdotado. E aí ele vive com essa tripla excepcionalidade, né? A gente tenta ajustar. É meio desafiador, porque ele tem muitas características do autismo, de ser metódico, das coisas terem que ser daquele jeito, mas aí o TDAH vem, desorganiza tudo, é meio confuso. Aí tem a parte da superdotação, é meio difuso, mas assim, a gente estudou muito, a gente estuda, na verdade, até hoje, porque é uma evolução constante. A gente estudou muito para tentar adaptar a vida dele para que ele seja o mais funcional possível. Logo que a gente recebeu o diagnóstico de Arthur, algumas pessoas diziam: ah, ele não é autista. E aí chegou a máxima de, principalmente as pessoas da minha família materna, dizer: mas você, quando era criança, era igualzinha a ele. Ali já me acendeu um alerta. E aí comecei a identificar essas características, o desconforto que eu sinto em olhar no olho, em fixar, já acontece muitas vezes de eu me distrair e deixar uma conversa no meio, estou conversando com alguém e aí saio andando. E aí, observando Arthur, né, e estudando sobre o assunto, eu comecei a perceber essas características. E a princípio, eu me entendi como autista, mas eu não quis o diagnóstico. A princípio, eu disse: ah, eu vivi até aqui dessa forma, então daqui eu sigo sem precisar que algo me rotule. O Arthur chegou para mim e disse: mamãe, eu acho que você precisa procurar um médico. E eu disse: por que eu preciso procurar um médico? E ele: porque você é autista. E aí eu parei para pensar, fiz: por que você acha que eu sou autista? E aí ele começou a observar coisas em mim que eu não tinha observado anteriormente. O que eu observava era muito dessa parte social. Eu sempre tive muita dificuldade social, então toda essa parte social me ficou muito claro. Mas aí ele começou a dizer que eu tinha muitas estereotipias. Enrolar o cabelo, mexer muito as mãos, contar os dedos. Quando eu estou parada, eu tenho um movimento de pêndulo bem presente. Então, assim, ele observou características que naquele momento eu não tinha observado. Hoje o meu diagnóstico é de TEA, né, autista nível 1 e TDAH. E aí eu comecei, pós o diagnóstico e com um psicólogo, a perceber que isso acontecia porque eu evitava estereotipar na frente das pessoas. Minha vida inteira, eu aprendi a mascarar o que me regularia. Eu não fazia meus movimentos repetitivos que eu precisava para me regular em alguns ambientes, e isso me era cobrado um preço depois, quando eu saía daquele momento de interação e precisava ficar reclusa, precisava de um tempo, eu tinha crises de choro. E aí eu comecei a entender que eu sou autista. E aí as pessoas que lidem com isso, que estiverem achando ruim que eu estou estereotipando, ou que eu estou com movimento de pêndulo, as pessoas que quiserem olhar, que olhem. Então hoje eu procuro sempre andar identificada, porque eu tenho esses momentos, né, que eu preciso me regular, e aí percebo os olhares, mesmo com a identificação, percebo os olhares, alguns tronchos, alguns a gente percebe que são mais de curiosidade. E é isso, eu acho que me ajudou nesse autoconhecimento, nesse entendimento de que eu sou autista. E a sociedade que lide comigo, adulta, sendo autista. Porque existe muito esse estereótipo errado de que autista é criança para sempre, né? E os autistas crescem. Você vai ver pessoas nível de suporte estereotipando por aí. Você vai ver pessoas nível de suporte precisando se retirar do ambiente que está fazendo mal a ele. Ou pessoas nível de suporte ficando 30 minutos num evento social e precisando ir embora, e as pessoas que lidem com isso. Então, esse autoconhecimento me foi importante para que eu entendesse que eu, por ser autista, eu preciso de coisas que a maioria das pessoas não precisa, e que eu preciso respeitar o meu corpo, o meu tempo, o meu ser. E eu acho que hoje todo mundo que fala, eu aconselho, se você acha que tem algum tipo de transtorno,
procure o diagnóstico, porque a partir disso você começa a enxergar. Porque veja bem, eu enxergava algumas coisas e achava que eu era autista por coisas que eu enxergava. Meu filho já enxergou outras coisas. E pós-diagnóstico eu comecei a estudar e entender outros pontos que me fizeram melhorar, inclusive na interação social. Então é importante por causa disso. A sociedade tende a entender o nível 1 de suporte como um nível fácil. Ah, mas é leve, é tranquilo. E assim, eu costumo dizer que é leve para quem não vive, porque assim, ele entende tudo. Então, se você olha troncho para ele, ele entende que você olhou para ele porque ele estava fazendo algo e aí ele percebe isso. Se alguém não quer conversar com ele, ele percebe isso. Se alguma criança não quer brincar com ele, ele entende isso. E isso gera nele um desconforto tremendo. E Tuca já chegou a ser medicado por causa de depressão. É devido a essa demanda social. Então, assim, a gente tem os desafios que eu acredito que são das mães atípicas, por exemplo, Tuca é seletiva alimentar. Então, a gente tenta adaptar o cardápio, tem que ter todo um jogo de cintura para que ele coma saudável. A gente esconde dentro do que ele come comida. A gente tem essa demanda, que é uma demanda trabalhosa. A gente tem a demanda, como eu disse, dos momentos de desorganização, que a gente precisa saber lidar para que a gente também não lide de forma errada e acabe exacerbando isso. Eu, por ser autista, em alguns momentos, quando ele desorganiza, meu esposo é que toma a frente para que eu não desorganize também e vire uma grande loucura dentro de casa. Então, assim, existem os desafios internos, mas os meus maiores desafios foram com a sociedade. Foram os olhares de julgamento quando a gente deixava ele sentar no chão porque ele queria sentar no chão, foram os olhares de julgamento quando ele tinha uma desorganização em casa, já mandaram eu, por que não dá umas tapinhas nele que ele para de malcriação, sem conhecer o contexto. Então, assim, a sociedade ela não está pronta para receber o diferente. Ela não está pronta para entender que a gente existe e que a gente vai resistir dentro dessa sociedade. A gente não vive num mundo à parte, a gente vive nesse mundo. E aí esse mundo é que vai ter que lidar com o que a gente tem para oferecer. Dentro de casa, eu precisei lidar com as consequências do mundo lá fora. Eu acho que foram as coisas mais doloridas. Como eu disse, Tuca chegou a ser agredido na escola por ser esquisito, por ser diferente. Então, eu que precisei lidar com isso. A sociedade não aceitou o meu filho ser diferente e eu, como mãe, meu esposo como pai e ele, que era uma criança de 6 anos na época, precisou lidar com isso para que se encaixasse na sociedade e isso é absurdo. Eu acho que é obrigação mesmo da sociedade saber o mínimo. Você não precisa ser expert em atipicidade, mas o mínimo você precisa saber. Você precisa saber que uma criança atípica ela desorganiza e que você não pode apontar o dedo. Você não sabe se você não sabe o que fazer naquela hora, você não tem que opinar. A sociedade tem que entender que as crianças autistas crescem, que viram adultos e que eles não são anjos, anjos azuis, né? Muito longe disso, são seres humanos e que têm vontades, desejos, que eles vão namorar, que eles vão ter uma vida adulta, que eles vão casar, vão ter filhos, como eu fiz. E isso é uma realidade. Então, assim, você saber o mínimo sobre isso, pesquisar o mínimo sobre isso antes de espalhar desinformação de que todo mundo é um pouquinho autista, como já escutei por aí. Ah, mas todo mundo é um pouquinho autista. E aí eu acho que eu já não tenho mais essa paciência do educar, né? E aí eu só digo, não, existe diagnóstico, existe protocolo para identificar quem é autista. Se você não passou por isso, você não é nem um pouquinho. Não existe um pouquinho autista. Foi onde ele foi agredido. Ele sofreu durante o ano sistematicamente assim de bullying, das pessoas dizerem que ele é esquisito, que ele não prestava para viver, que ele não era autista, que era mentira, que ele só era esquisito. Ele não contava isso pra gente. Ele começou a internalizar isso por volta dos 5 para 6 anos. Começou a internalizar isso até que culminou numa agressão mais séria. Ele chegou em casa ensanguentado, com boca cortada.
E aí foi aí que ele contou. Antes disso, a gente já tinha percebido algumas mudanças no comportamento dele, tinha levado para neuro, foi diagnosticado. Com a depressão, a gente só não sabia identificar o porquê que esse comportamento tinha mudado. Ele não queria, por exemplo, mais ir para a natação, porque não queria estar na natação com as outras crianças. Ele não queria mais ir para a escola, porque não queria estar junto às outras crianças, até que a gente entendeu essa parte da agressão, né? Quando culminou a agressão, foi que a gente entendeu todo o contexto. E isso reverbera até hoje. Tuca, ele tem esse ano, entre 5 e 6 anos, apagado da memória dele. Ele não lembra de absolutamente nada. Ele não lembra das agressões, ele não lembra quem conheceu nesse ano, ele não lembra da festa de aniversário dele. A gente mostra as fotos, ele diz, eu não lembrava que eu tinha tido essa festa de aniversário. O corpo dele entendeu que aquilo era tão doloroso, que aquilo era tão pesado que ele apagou. Ele tem 1 ano da vida dele que ele não lembra de absolutamente nada. Essa parte escolar foi realmente algo muito pesado para ele. Foi pesado para a gente, por exemplo, a ter falta, a gente não manda ele para a escola porque a gente tem medo. Em vários momentos eu precisei trabalhar CLT, não tinha o diagnóstico ainda e o maior impacto que eu tinha era justamente nessa parte social. Trabalhar em grupo sempre foi um problema para mim, que às vezes eu não me fazia entender ou as pessoas tomavam algo que eu disse de outra forma, e isso sempre gerava alguns pontos a serem discutidos. E muitas vezes, nesses trabalhos, eu preferia demandas mais individuais, pedia por essas demandas mais individuais. Às vezes abraçavam demandas que não eram minhas, para que eu ficasse ocupada mais tempo e não precisasse dessas demandas mais coletivas. Depois que eu conheci o meu esposo, a gente adentrou no ramo da recreação infantil, né, dessas atividades para a primeira infância, do brincar mesmo. E apesar de ser um ramo que precisa muito da interação social, essa interação social dá-se principalmente com crianças. Criança é um serzinho muito sem preconceito. Então ela não vai achar estranho que eu estou balançando as mãos, ela não vai achar estranho que eu estou pulando. A gente consegue inventar histórias, usar bastante a criatividade, a ludicidade. E isso me ajudou a entender que esse meio era algo que eu conseguia construir. E aí surgiu a Ludicanto. Com a Ludicanto, a gente começou com essa parte recreativa, mas evoluiu para uma banda. Hoje a Ludicanto tem tanto a parte recreativa quanto a banda. A gente precisa, lógico, da interação social com os contratantes, mas a maior parte dessa interação continua sendo com as crianças. E isso me facilitou a vida, assim, 100%, de não precisar estar lidando com as questões do mundo adulto, né? Dentro daquele ambiente de trabalho, porque isso me deixava muito cansada, exausta mesmo, assim, desmotivada. Eu não conseguia ficar muito tempo no mesmo trabalho, porque lidar com pessoas sempre me foi extremamente cansativo. Então, assim, apesar de lidar com pessoas nesse novo trabalho, né, eu preciso lidar com pessoas, mas eu preciso agradar as crianças e as crianças não julgam. E eu acho que isso me ajudou bastante. No momento do desespero, vão ter momentos extremamente difíceis, vão ter momentos em que você vai achar que está fazendo tudo errado, mas é só seguir em frente. Não acreditar em tudo que lhe falam sobre o diagnóstico, o diagnóstico não é sentença, que as terapias elas funcionam e são extremamente importantes. Não falte as terapias, não ache que, mas isso aqui não precisa mais, ou isso aqui já tá bom do jeito que tá. Mantenha, sigam firme. Eu sei que é difícil. A rotina com terapias, elas são complicadas. Você sair praticamente todo dia para levar seu filho para terapia, além de escola, de cuidar de casa, de suas demandas do trabalho, mas elas são realmente prioridade. Porque se não fossem as terapias, meu filho hoje provavelmente nem falaria. Busque conhecimento, saiba onde está pisando, não aceite a primeira resposta, não aceite o primeiro não, não aceite, não seja permissivo. Entenda
que a criança autista, ela é uma pessoa como qualquer outra. E ela, criança, ela é uma criança. Então vão ter momentos de birra, de que ela vai precisar de limite, como uma criança comum, como uma criança típica. A tipicidade dela não impede com que ela seja criança. Então, entenda que impor limites é importante, mas que isso seja feito de forma respeitosa. Então, estudem, busquem o conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante dentro desse. Eu acho que eu bati muito nessa tecla, né? De que conhecimento é importante para a família, conhecimento é importante para quem está de fora. Então, estudar, ler sobre o assunto nunca vai ser demais.